Sr. Rodrigo Maia, deputado, a presença de todos, saudar a presença de todos, e também o deputado Daniel Coelho, do Cidadania. E eu gostaria de fazer aqui, agradecer a oportunidade para falar um pouquinho das pesquisas que são feitas no nosso grupo. São 20 anos de pesquisas, ressaltar que publicadas nas principais revistas aí do mundo. E o principal ponto que eu queria fazer aqui é que nos últimos 20 anos e 30 anos, o desmatamento acumulado da Amazônia já é grande o suficiente para influenciar o clima da região. Ou seja, são 760 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas, mais de 7 milhões de campos de futebol, 2 vezes o estado de Goiás, mais 100 mil hectares, e esse desmatamento já tem alterado o clima da região sudeste da Amazônia. Tem uma expansão da estação seca de 3 semanas. Essa expansão é assustadora. A gente tem um encurtamento da estação chuvosa. Quem planta sabe dos problemas de se ter uma estação chuvosa, uma janela de plantio menor. E esse desmatamento ocorre porque uma árvore da Amazônia, quando você derruba, você perde a capacidade desse sistema de pegar a água que está lá no solo e ser bombeado para a atmosfera. Nas nossas pesquisas, a gente já encontrou raízes que chegam até 10 metros, 15 metros, 20 metros de profundidade. E por isso que a gente tem árvores da Amazônia que conseguem bombear para a atmosfera cerca de 300 a 500 litros de água por dia. 500 a 300 litros de água por dia, vou repetir. Uma árvore grande da Amazônia, imagina as 500, 600 árvores que vivem em 1 hectare de floresta. E com isso, quando a gente reduz a capacidade desse sistema de bombear água para a atmosfera, a gente tem um aumento da temperatura da superfície do ar. Ou seja, a gente já tem um aumento da estação seca na Amazônia, junto com o aumento da temperatura. E daí traz o meu segundo ponto, que com esse aumento, com essa mudança climática, a gente tem florestas mais inflamáveis na Amazônia. As florestas da Amazônia, saudáveis, não degradadas, raramente queimam. Mas conforme a gente desmata, a gente tem bordas de florestas que são muito mais vulneráveis a incêndios florestais, que não são queimas de desmatamento, mas incêndios de floresta viva, em pé, e a gente tem esse aumento ao longo do tempo. Quando tem uma seca, a gente tem aqueles incêndios catastróficos que a gente já viu. De 2000 a 2010, 85 mil quilômetros quadrados de floresta queimaram. 85 mil quilômetros de florestas vivas queimaram de 2000 a 2010. É um número gigantesco. Essas florestas não são resistentes ao fogo, porque tem uma casca ali fininha, então o desastre ambiental é muito grande quando você tem esses incêndios acontecendo. Uma parte chave que a gente está vendo é que, sem seca, florestas raramente queimam. Então, quando a gente olha em 2019, os incêndios de 2019 tem uma característica bastante especial para serem comparados com os outros anos. Apesar da gente ter um aumento da inflamabilidade das florestas ao longo do tempo, a gente não teve tanto incêndio florestal esse ano. O que a gente teve foi um aumento do desmatamento e um aumento no número de queimadas de florestas derrubadas. Se a gente tivesse tido uma seca em 2019, a gente teria uma situação catastrófica nesses últimos anos. Catastrófica. Então, a gente tem um aumento da inflamabilidade de florestas, a gente teria que reduzir a fonte de ignição, ou seja, o fósforo que é jogado para queimar a floresta, e a gente tem aumentado essa condição. Então, nos próximos anos, o que a gente tem que fazer para reduzir a chance de floresta queimar? A gente tem que reduzir o desmatamento, porque reduz fonte de ignição, o fósforo que vai queimar a floresta. A gente reduz o desmatamento, a gente estabiliza o clima local e regional. Mais difícil de queimar, ainda mais com todas essas mudanças globais, e reduzindo o desmatamento, a gente reduz a quantidade de borda de floresta vulnerável ao fogo, aquelas florestas mais degradadas. Além de ajudar bastante a agricultura, como eu tenho certeza que alguns dos convidados vão falar. Muito obrigado.